quinta-feira. E essas lives, elas têm o intuito de trazer estratégias e pontos de apoio para que você seja uma coordenadora segura e organizada e facilite a sua vida dentro da coordenação. E hoje eu quero falar sobre um tema, junto com a Marcélia, sobre reunião de formação. Então, boa noite, pessoal que está entrando. Eu vou colocar a Marcélia aqui, eu já vi que ela entrou aqui. Vou colocar ela. Enquanto eu coloco a Marcélia, vão me falando meu som, minha imagem tá bom? Como que tá por aí, pessoal? Porque aí a gente vai começando a nossa live. Deixa eu ver se eu acho a dona Marcélia aqui. Vamos lá. Vamos convidar a Marcélia, vamos esperar ela entrar. E a ideia aqui é realmente falar estratégias poderosas para vocês darem reuniões de informações seguras e organizadas, né? Que é o importante. O som tá baixo? Deixa eu Boa noite! Tudo bem, Má? Como é que Olha, você estava bem tá? baixinho o seu som para mim, mas agora tá perfeito. E o meu som e a minha imagem, como está? O seu som tá bom, a sua imagem ainda tá um pouco travada, mas tá Vamos ver indo. se no decorrer aqui aquece e melhora para vocês. Portanto, vocês já estão ouvindo. Exatamente, isso que é importante. Muito bem. E o Instagram, ele não gosta mais da gente, entendeu? A gente fez isso o ano retrasado inteiro, mas esse Você vê, ano a ele gente resolveu transmite não pelo colaborar com a YouTube, né, gente. Mas Carol? é Tem isso. transmissão pelo YouTube, usa o Google Meet todos os dias, mas sem nenhum problema na conexão, né? Exatamente. São muito mais pesados, né? Exato. E eu acho que o tema de hoje, o pessoal vai perdoar essa falha na conexão no começo, daqui a pouquinho aquece, porque falar de reunião de formação, estratégias poderosas que vai facilitar para você nesse momento, vai valer a pena. Então, concentre-se na minha voz. Se a minha imagem não estiver boa, não se preocupa com isso, não. Pega as ideias, anota nossas ideias, que isso vai fazer de verdade. Vai ser muito poderoso na sua reunião de formação. Acredite. Então, eu queria começar só colocando, né, um ponto muito importante. A reunião de formação, apesar dela ser um dos papéis, eu acho que um dos mais importantes, né, dos coordenadores, ela é um mais desafiador, porque normalmente a gente não é ensinado a ensinar adultos, né? E aí gera um outro desgaste. E eu queria saber quais fatores, né, Marcela, que a gente precisa. Vamos começar, gente, que é para botar o pé assim, não, o pé na porta. Vamos começar logo? Eu acho importante a gente começar isso, para, né, trazer mais pessoas para cá. E eu queria que a Marcela falasse os fatores que levam a ser isso mais desafiador, não só porque a gente não foi treinado a ensinar adultos, né, como pedagogos, mas tem outros fatores, não tem, Tem Má? muitos outros fatores, Carol, que impedem que a reunião de formação, apesar de ser, como você disse, uma das principais ações que o coordenador deve ter, por que na prática não é bem isso que acontece? Mas antes de falar, eu queria dar as boas-vindas para as líderes ouro que entraram agora na turma 4, bem-vindas. Eu estou vendo que o pessoal já está perguntando, Marcélia, Carol, fica gravada essa live para as alunas? As alunas e vocês, todas as lives, elas ficam gravadas aqui. É que as alunas, além das lives gravadas aqui, tem um material que aprofunda nesse conteúdo. Então, reunião de formação tem um módulo completo, tem e-book, tem passo a passo. Lá dentro do portal do método, você tem tudo isso e muito mais, tá bom? Então, fiquem tranquilas, líderes ouro, que para vocês tem muito mais complementos, porque não é possível aqui na live trazer para vocês de forma prática, prática não, resumida. A gente faz, a prático sempre mas profundo é só lá no método, porque não há tempo hábil para isso, tá bom? Então, as alunas líderes ouros, mais uma vez, sejam bem-vindas. E aí, respondendo a pergunta da Carol, por que eu acredito, dada a nossa experiência, por que então, na prática, a reunião de formação tão importante nem sempre acontece como deveria? E existem alguns fatores, Carol, que eu percebo, e você também já deve ter percebido. O principal deles é tempo hábil para estudar. O coordenador, ele precisa estar preparado para formar a sua equipe. Só que o dia a dia é intenso e é tenso, e as demandas são gigantescas. E muitas vezes, por falta também de habilidade estratégica de organizar a demanda, o dia, não consegue se preparar de forma profunda para formar o outro. Porque, como você disse muito bem, formar adultos não é o mesmo que formar crianças, adolescentes. Então, como e quando que esse coordenador vai se preparar se no dia a dia tem tantos problemas? Então, esse é um dos fatores. Eu acho que também um outro fator
é que a escola em si, a gestão, muitas vezes não orienta de forma assertiva para esta reunião. Não, e ao tempo hábil também se refere não só à questão do coordenador se preparar para este momento, mas tempo hábil para formar o professor. Porque às vezes a instituição fala assim, eu quero reunião de formação. Mas quando? A hora extra, não. Hora extra, não. Então, que horas que eu vou formar? Não, TV, dá um jeitinho, dá um jeitinho, dá um jeitinho, por favor, porque não dá para ser depois do horário, não dá. Aí você fica como? Então, nem tempo hábil muitas vezes para esse preparo e muitas vezes para formar a equipe. E o conjunto desses fatores, Carol, muitas vezes, como a gente disse, impede que a reunião de formação aconteça ao contento, com qualidade. E quando isso vai sendo prorrogado ao longo do ano, acarreta em inúmeros problemas. E aí eu te pergunto, Carol, quais são os problemas de quando um coordenador não consegue realizar reuniões de formação? E eu não estou dizendo do início do ano, não, porque a reunião de formação não é para acontecer só janeiro e julho, é para ser no processo contínuo. Quais são os problemas, Carol? O que eu vejo, e a Marcela sabe disso, é a questão do desgaste do coordenador. Primeiramente, gente, é o desgaste de você ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro, porque você fica falando com N pessoas diferentes, você não consegue fazer o amplo. Sem contar o desgaste de perceber que talvez seu trabalho esteja sendo em vão, porque você está seguindo uma lógica, está indo bonitinho e não rende as coisas ao longo do ano. Mas a grande questão, eu acho, que é a questão dos professores não terem os manejos adequados e nem para lidar com você ou com a coordenação, mas também com o aluno. Então vai virando uma bola de neve. E aí vai gerando aquilo. Gente, isso é uma bola de neve. Você não consegue formar porque não tem tempo hábil para estudar e nem para formar o professor. O professor também, por exemplo, seu, não estuda, não se aprimora. É porque a gente tem brasileiro, isso não é da educação, é brasileiro, acredita que o outro tem que fornecer aquilo que ele precisa, visto que ele é do empregado, né, da empresa. E a ideia é que quando a gente forma uma equipe, a gente trabalha em prol disso, é que a gente venha com a visão de que eu estou te formando, mas a responsabilidade de usar e aproveitar este material é seu. É a mesma questão de gente que vai para congresso só pelo certificado. Você pode fazer uma formação maravilhosa, você também pode usar como não usar. Então, é um das problemáticas disso. Mas eu acho que o maior mesmo é a questão do desgaste. O desgaste do coordenador que fica assim, remando o tempo inteiro e sendo cobrado, né? Porque você é cobrado no meio do ano. E aí você fica remando e fazendo tudo isso em prol de olhar e falar assim, eu devia ter feito melhor, mas com que tempo? Com qual possibilidade? Quem te deu essa... Né? E é importante aquilo que eu até falei isso não sei onde, foi nos stories hoje, a questão de alinhar, né, o tempo e tudo que a gente vem falando com as meninas que são líderes ouro, a gente já conversou com elas um pouco semana passada, e reforçou a questão de alinhar as expectativas com a direção, né, Má? Eu acho que é muito importante nesse E aí sentido. tem uma questão também. Para eu ter novos resultados, melhores, vamos dizer assim, melhores resultados dos meus alunos, do meu professor, eu preciso detectar os pontos de melhoria e fornecer condições e mostrar como se aprimorar naquele quesito. Senão eu vou ter as mesmas práticas, os mesmos problemas e vou repetidamente apagar os mesmos incêndios. Então a reunião de formação, ela também te dá a possibilidade de evitar que os erros aconteçam. Porque você vai ensinar, você age no que deveria ser sempre o papel da coordenação, na prevenção dos problemas, e não na mediação, não na remediação, mas eu preparo o meu professor, eu tenho reuniões de formações, consequentemente, o aprimoramento da prática desse profissional, melhores resultados, menos problema. Então, percebe que é um circuito, né? Vamos dizer assim, tudo está interligado, tudo está interligado. E essas estratégias que a gente vai dar aqui hoje são poderosas, hein? De verdade. Já vou te dar a palavra, tá? E são estratégias que de verdade, e detalhe, né, Carol? As estratégias que a gente vai passar aqui, eu vou mostrar o poder que contém cada uma. Porque um dos motivos também que o profissional aí da coordenação às vezes não consegue ministrar as reuniões de formação é a desmotivação. Porque prepara, faz material e lá o professor desmotivado, que não engaja, que não se interessa pela reunião. Então, essas estratégias vai fazer com que isso não aconteça se você colocar em prática. Pode falar.
E você falou de repetir os mesmos erros. Tem uma técnica de psicopedagogia que serve para a gente analisar como se fosse uma metáfora, que a Marcela adora. Eu estou andando muito com a Marcela, por isso que eu estou conseguindo fazer as metáforas. A ideia é que quando uma criança erra, você não apague o erro dela. Você só risca para ela ver onde que ela errou. Normalmente, o que o coordenador faz? Ele nem reflete quais são os erros e quais são as dificuldades que estão passando pela equipe e coloca temas e possibilidades, que eu acho que é uma das estratégias, né, que a gente vai falar aqui, mas ele não observa os próprios erros, ele apaga como se você apagasse o erro e não observa qual é ele. E aí você vai repetindo a mesma história, a mesma formação, porque você não parou para prestar atenção aos seus próprios erros, você só pegou a borracha e fez assim. E aí você não leva em consideração a equipe, vai a mesma coisa todo E ano, os erros, né? são as melhores possibilidades do acerto. Profunda isso, hein? Gostei, precisa anotar essa frase, né? E olha que não é produção de ninguém, é minha, hein? Os erros são as melhores oportunidades dos acertos. É a hora que a gente visualiza e fala como pode ser diferente, o que fazer para ser melhor. E aí nós vamos falar então das estratégias poderosas para a sua reunião de formação, lembrando que não se aplica só à reunião de formação do começo do ano, porque nada supera aprendizado contínuo. É preciso fazer isso durante o ano, periodicamente, dentro das suas possibilidades, com coerência também, que a gente vai falar sobre isso aqui. E tem uma questão importante que o coordenador, ele não é grande, o líder em si, ele não é o melhor, o maioral pelo cargo que ocupa na instituição, nem pelos conhecimentos que ele possui, mas principalmente pela a quantidade, a qualidade do que ele consegue aprimorar no outro, pela capacidade de promover o aprimoramento do outro. Se você pensar agora aí, gente, quem você que está assistindo, alguém que te inspirou na vida, são pessoas que tinham a capacidade de aprimorar o melhor em você, que de alguma forma ou de outra incentivou e lapidou virtudes e talentos, não só profissionais como na sua vida. E é isso que te torna uma grande ou um grande líder pedagógico, seja você gestor, diretor ou coordenador. E aí, vamos falar das estratégias, então, poderosas. Apesar que tudo aqui é uma estratégia, né? Antes de começar Também já foi bastante aqui, né? Isso, antes de começar, já foi bastante. E antes da gente começar as estratégias de fato, as bem escalonadas, né, bem certinhas, eu quero convidar o pessoal a compartilhar a live aqui no aviãozinho que tem aqui. Compartilha com quem você sabe que precisa ver isso, com quem você gosta de compartilhar e fala assim, nossa, essa live tem a sua cara. Compartilhe e coloque, compartilhei. É importante que a gente... deixa eu ver aqui. Pausou aqui. Deu alguma coisa no celular. Eu gosto sempre de pedir isso, porque a ideia aqui, gente, da mídia é sempre compartilhar conhecimento. O conhecimento, ele é grande. Mas se eu e a Marcela não colocassem ele para fora, ele ficaria com a gente. É a mesma ideia, a gente quer compartilhar conhecimento. E as lives que ocorrem na segunda-feira servem para isso, compartilhar conhecimento. Claro, não de forma que nem a Marcela falou, não dá para ser profundo. Mas é poderoso. Mas dá para ter vários insights, várias estratégias. Exatamente, dá para você montar, pensar, articular e adequar a sua realidade. Então, acho importante a gente compartilhar. E aí eu quero que a Marcela comece a primeira estratégia, que essa acho que ela não sei se ela é a cereja do bolo, mas ela é bem a base. Disse bem, Carol, é por onde começar, né? A primeira estratégia poderosa, e eu vou dizer o porquê, depois ela é poderosa e vai fazer muito sentido para vocês. O tema. Nossa, Marcela, eu vim aqui, esperei que você ia falar, a palavra mágica. Gente, palavra mágica para uma reunião de formação é tema. E não é qualquer tema. Não dá para buscar no Google e falar temas para reunião de formação. Ótimo, vai abrir um leque para vocês. Mas não são todos os temas que são pertinentes, coerentes com a sua instituição, com a proposta pedagógica, com o contexto do momento. Então, de repente, eu quero falar de uma metodologia ativa. Será que é de acordo com o meu contexto? Será que faz sentido para a proposta pedagógica da minha instituição? Então, muitas vezes, buscar qualquer tema é o principal fator que gera a falta de interesse do seu professor. Consequentemente, desmotiva, porque você prepara, estuda, e aquele momento não dá o resultado que você queria. E agora eu vou te dizer o porquê aqui está o poder. Quando eu tenho um tema que é pensado com as possibilidades que eu vou dizer aqui, existe uma fórmula, é uma fórmula mesmo, para você descobrir qual é o melhor tema para a sua equipe. E aí, quando eu não sigo essa fórmula, eu não gero interesse, eu não gero engajamento. E aí eu não tenho resultado. Entrou por aqui, saiu do outro lado. Que nem quando vai aprender uma fórmula muito mirabolante na escola, e acontece, e aí naquela hora para não faz sentido. Vai fazendo um Enem no vestibular,
no futuro. Mas naquele momento não foi o que de fato ele utilizou. Só que se tratando... Ou é igual você falou, né, Má? Utiliza no momento X, aquele momento da prova que você está pedindo, ou quando você aparece, mas não utiliza de forma real, de forma que é necessário para fazer a mudança nos alunos, na educação, na metodologia da Isso escola, mesmo. né? Ô, Carol, minha conexão melhorou? Depois eu nem perguntei se a imagem depois tinha estabilizado. Melhorou, agora tá melhorando. Às vezes ela pausa, Então mas ela tá tá bom. bem melhor. Então, a questão é temas. Ok, Marcelo, eu entendi o poder de ter um tema coerente, congruente, mas agora como é essa fórmula para eu pensar qual tema para a minha instituição? Então, tudo bem se você colocar num grupo que você participa, pedir temas de sugestões, se você colocar no Google, mas para filtrar e ver o que de fato lhe cabe. E como é que você faz esse filtro? Faça algumas perguntas e responda para si. Quais foram as maiores dificuldades que os meus professores tiveram no passado? Marcélia, cheguei agora na equipe. Você chegou agora, mas a diretora já estava. O gestor já estava. Algum professor da equipe, algum auxiliar já estava. Então, busque conhecer, tá? De primeiro momento. Quais foram as maiores dificuldades que os professores tiveram no passado? Segunda pergunta. Quais foram os maiores erros, repetidamente, que a equipe teve o ano passado? Aí você vai já tendo um parâmetro de temas que pode fazer com que esses erros não se repitam, que essas dificuldades sejam sanadas, porque eu vou buscar temas, então, agora, que aprimore e evite que isso aconteça. E uma outra pergunta. Dentro da proposta pedagógica, qual o tema que, se eu preparar o meu professor, vai fazer com que ele tenha habilidades e facilidade de chegar ao objetivo? Seja do semestre, seja do bimestre, seja da proposta da instituição para aquele ano. Gente, se vocês conseguirem responder essas perguntas com afinco, o tema que vocês decidirem vai ser sucesso. Porque você chegou a um tema que de verdade vai ao encontro do que o professor precisa, vai ao encontro do que ele necessita. Mesmo que ele não tenha clareza, eu preciso me aprimorar neste conteúdo, você, enquanto líder, tem um olhar amplo e vai fornecer bases. E é que nem a gente sabe na sala de aula, se você perguntar quem não sabe, alguns alunos vão levantar as mãos. Quase nenhum, na verdade, vai falar, eu não sei. Mas quando você for oferecer a fórmula, dar um passo a passo para resolver, você vai ver um monte de alunos falando, nossa, que bom, me ajudou, eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia, não é? Eu não sabia que eu não sabia, é assim. Caramba, essa estratégia que eu trouxe, Marcela, de organização, vai me ajudar pra caramba. Eu não sabia que eu precisava tanto disso. Então, você vai filtrar e, como eu disse, se você chegou agora na equipe, tá tudo bem. Você pode fazer uma pesquisa no Google Forms, você pode conversar com os professores, com os gestores, com quem já estava na equipe anteriormente. Percebe o poder dessa primeira estratégia de ter um assunto que gera interesse e de verdade promova aprimoramento? Porque se eu pegar qualquer tema, trouxer um texto que complemente, passe um vídeo, não, vai agregar até que ponto? De verdade? Para alguns, para a maioria não. Né? E aí, Carol? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? A gente está falando assim de conhecer equipe, de pedir. A questão de pedir para a equipe, falar assim, qual tema vocês querem, né, desejam, tiveram dificuldade, não é só esse filtro que tem que ser feito, que a Marcela falou, não é, por isso que não é uma pergunta só. Qual foi o erro cometido? Por quê, gente? Porque se eu perguntar para minha equipe, pode ser que ela fale assim, eu queria sobre metodologias ativas. Mas cabe para o meu contexto? Faz sentido na minha realidade? Então tem que ser feita uma peneira. Quando você dá a oportunidade da equipe, isso é ótimo. Fala assim, qual é o tema, o que vocês acham efetivo da gente estudar? Pra, né, a pessoa, quando ela escolhe, ela também ela fala assim, eu gostei desse tema, só que tem que passar uma peneira. Isso faz sentido? Isso, eu consigo adequar isso para minha realidade? Porque não adianta nada eles quererem saber sobre metodologias ativas se eles não vão aplicar ou se a escola não tem suporte necessário para que isso seja feito. Suporte não é só tecnologia, suporte é você lá pronta para estar presente, para dar suporte para o seu professor. Se você não tem isso, não adianta ficar dando formação nenhuma, pensando. Então, é muito importante passar essa peneira. Eu achei importante falar isso, mas porque eu... E aí, antes de você apresentar a segunda estratégia poderosa para reunião de formação, eu quero saber de quem está assistindo. Comenta aqui no chat. Clareou agora para encontrar o tema para sua reunião de formação? Já fez repensar sobre o tema que você... Talvez já tenha alguns temas aí já planejados para este ano, mas é momento sempre de replanejar sempre que necessário, né? Fazer os ajustes necessários. Então, eu quero saber o seguinte.
Está mais fácil agora encontrar um tema para sua reunião de formação? Quem é Liderouro tem um e-book. Tem um e-book, mas como eu disse, um e-book com temas que a Carol preparou. Mas vale a pena o quê? Você tem que fazer esse filtro, porque a gente entrega um mapa que você adequa à sua realidade. Poderíamos fazer a live da seguinte forma, né, Carol, se a gente desse modelo. Temas para reunião de formação. Gente, olha, esse tema é muito bom, anota esse tema, faz esse aqui. Olha, esse tema aqui, ele tem tal objetivo. Olha, você pode fazer, mas aí talvez eu não estivesse ensinando vocês a pescar. E aqui na Midas a gente não dá o peixe, a gente ensina vocês a pescar. É isso. Carol, segunda estratégia, né? A gente até tem publicação, né? A gente até tem publicação falando dos temas, mas nada adianta, gente, se isso não for coerente com a sua equipe. Não adianta, por isso que é um tiro no pé. E aí, um outro tiro no pé é não pensar, na segunda estratégia que eu quero falar, é no formato. Como eu disse no início, nós não fomos treinados para ensinar adultos. Da pedagogia, você estuda para ensinar criança, adolescente. Só que o adulto é outro viés que você tem para fazer. Você precisa engajar o adulto. A primeira coisa, por exemplo, é pensar no tema, o que engaja, vir dele também. Outra é pensar no o porquê você está ensinando aquele tema. Mas aí a gente fica pensando, né? Eu e a Marcela, a gente gosta muito de cutucar a onça com vara curta, né? Então a gente adora dar uma puxada na orelha de vocês. A gente bate na tecla toda a vida coordenador, que é assim, aluno tem que ser protagonista, aluno tem que ser protagonista, aluno precisa ser protagonista. Aqui que você faz a sua reunião, bota um slide, fica explicando, fala assim, beleza, pessoal, é isso que a gente vai fazer esse ano. Quem faz isso? E assim, eu entendo que é um formato agradável, porque te dá entra da zona de conforto. Como eu sempre falo, ser humano escolhe zona de conforto. A grande questão é que a gente tem que pensar, para além disso, adulto precisa entender como fazer isso na prática. Porque que nem a gente fala diversas vezes, a gente pode dar mil coisas na teoria, a prática é diferente. E nada melhor do que seu próprio professor fazer isso. Como a Marcela falou, no método, a gente tem um e-book inteiro, tanto dos temas, temos uma aula, um módulo, né, que é o workshop de reunião de formação, tem a aula de reunião Tem muito de formação. conteúdo para aprofundar. Então, tem muita coisa do método que faz isso. Muito conteúdo. Mas a ideia aqui é que você analise se você já fez a sua reunião de formação, está montada. Carol, eu já montei. E agora? Para olhar se tem aplicabilidade naquilo que você está dando. Ou se é só teoria. Porque de teoria a gente está todo mundo lotado. Eu posso pegar um livro e ler. É teoria. Entender como colocar isso na prática. É isso que o seu professor adulto, ele gosta de teoria. Claro, todo mundo gosta de uma coisa que embasa. Porque você tem que explicar de onde está vindo. Mas se você não mostrar para o seu professor ou não fazer ele refletir como aplicar, não vai adiantar nada também. Essa que Carol, é a grande questão da a ideia Daniela, da acho que é a Daniela, ela fez um comentário agora há pouco, eu vi aqui, que é o seguinte, a diretoria de ensino, ela sugere os temas. Percebe que há uma sugestão, mas é você na escola que vai escolher dos temas aquele que cabe no momento. E se você ainda não tiver essa abertura, porque tem instituições, né, que nem sempre isso é possível. Então, assim, argumente, olha, dos temas que vocês sugeriram, eu acredito que o tema socioemocional, um exemplo, que está aqui como sugestão, ele seja mais pertinente, porque argumente, reforce. E esse porquê é uma estratégia poderosa. Nem estava aqui que nós havíamos colocado como roteiro, mas o porquê gera interesse. Qual o benefício? Qual é o ganho que o meu professor tem em participar dessa reunião de formação? O que vai facilitar na prática? O que ele vai ter de resultados? Faça um esforço intelectual, discuta com o grupo, pesquise e estude, veja no que vai facilitar e torne isso verbalmente claro para o seu professor. E eu acho que, assim, gente, tudo bem, a secretaria é uma sugestão. Às vezes acontece, né? Não tem como mudar, a diretoria quer isso, ponto, acabou. O que vocês podem fazer? Não tá nem aqui, a Marcela, a gente sai do script, é isso, a gente gosta de agregar para vocês. A ideia é que você dê uma mexida no seu. Vamos supor, eles falaram que precisa ser sobre metodologias ativas. Ok. Mas para ter uma metodologia ativa, eu queria falar de sucesso emocional. Eu preciso ter inteligência emocional para lidar com o aluno que tem dificuldade. Você encaixa isso no slide. Você encaixa isso em algum lugar, gente. Gente, não existe nenhuma formação, ela por si só,
ela vai resolver o seu problema. A questão é diária. Aqui você vai colocar o tom do seu ano. A reunião de formação, principalmente no início do ano, ela serve para dar o tom. Mas não quer dizer que você não precisa afinar no meio do caminho. Então, não conseguiu fazer isso? Planeja, pensa para as próximas coisas, ou semanalmente conversar com o professor. Gente, dá os pulos, gente. Dá os E a terceira né? estratégia, a estratégia dá, terceira, né, da que a gente está trazendo aqui numa ordem escalonária, apesar que já foi mais de 3 aí. Se você anotar, já foi bem mais de 3. Então, vamos seguindo aqui o roteiro dos que é o seguinte. Tem roteiro, mas não tem modelo. Então, a Carol, a gente tem os pontos principais para a gente não fugir, senão vai longe aqui a conversa. E assunto aqui não falta, estratégia aqui sobra aqui. Então, para não sair do nosso tema principal, que é o quê? Estratégias poderosas para sua reunião de formação. Voltando aqui, eu quero falar sobre o terceiro ponto, que é o seguinte. Antecipação, gerar curiosidade. Informar de várias formas. Olha, você pode fazer um convite naquele Canva, né, com o aplicativo. As meninas no Método da Carol tem um módulo que ensina, mas isso você pode buscar também na internet. Sempre tem alguém da equipe que tem facilidade em fazer também. Então, faça uma arte, um convite para esse professor na reunião de formação, gerando interesse, curiosidade. Até chegar a data desse encontro, você vai dando spoilers pequenos, gerando, olha, vai falar de, olha, tal coisa. Enfim, profissionais da educação somos criativas. A grande maioria de nós tem essa habilidade de criatividade. E quem não tem, busca com alguém da equipe que sempre tem do seu lado. Troca figurinha. Olha, o tema é esse. As meninas amigas falaram para gerar curiosidade. Como que a gente pode fazer isso? Você tem certeza, você vai ter ideias gigantescas de alguém aí do seu lado na equipe. A questão é gerar desejo, curiosidade e mostrar que aquele momento de reunião de formação não vai ser mais do mesmo. Não é só um curso de assuntos que eles já viram, porque acontece muito disso também. O professor não quer, a gente ouve e às vezes muita gente fala isso, né? E às vezes a gente encontra também na vida real, os professores não querem aprender, não querem saber de estudar. E a gente tem uma teoria que é o seguinte, ele não quer mesmo, ele quer ser aprimorado. Então, você tem que buscar aprimorar a partir do que ele já sabe. Como disse a Carol, ressignificar. Se o aluno é protagonista, o professor também é. Qual é a bagagem que ele tem? A partir dali que você vai aprimorar e não mais do mesmo. E quando eu mostro que vai haver um encontro e que é um tema e que tem ganhos, e os ganhos são esses, eu torno aquilo mais atraente. E a reunião de formação, ela também precisa ser atraente. Despertar desejo. Para gerar resultado, eu tenho que despertar desejo. A gente fala para os professores que queremos aulas dinâmicas, aulas com recursos, aulas que inovem. E aí a reunião de formação está inovando? Está variando os recursos? Está engajando o professor? E a gente entra no ponto que a Carol vai trazer agora. É isso que a Marcela está falando de inovar nos recursos, gente. É muito saído mesmo de... Primeiro que é sair daquela coisa de procurar só frase no Pinterest e contextualizar. É lindo, são lindas as coisas do Pinterest. São, gente, são lindas. Mas só elas não resolvem. Diversificar o slide, então, por exemplo. Fazer coisas com sons. Aí sempre tem, né? A gente tem, agora esse início de ano, fala uma música, fala não sei o quê. Gente, não é isso. Esse roteiro de música para começar, o slide, música para terminar, ele passou, gente. Ele é ótimo, claro, funciona. Não tô falando, gente, se a base sempre vai funcionar. A gente está propondo aqui para vocês para cativar, para ir além do que vocês já sabem. Então é muito pensar na música quando você está dando o slide. Uma música que chame concentração, ou, por exemplo, no meio do slide, não é no início. Eu quero. Então a gente vai fazer uma atividade que vai envolver uma música. Isso faz sentido. E se você. Mas não vai ter música no início? Mas tá quieto. Então, diversifica. A gente também começa as nossas formações, muitas vezes, com música, para a pessoa animar. Mas é diferente. Por quê? Porque às vezes é a questão da espera. Não tem, eu e a Marcela, a gente coloca realmente para animar, mas é para ter coisa das pessoas entrarem. Não tem um objetivo por si só. E tá tudo bem se você for colocar uma música, se ela fizer sentido com a sua programação. O que a Carol tá falando é que as peças, elas precisam se encaixar. Tudo deve ser pensado estrategicamente. Do momento que ele chega ao processo da formação, não dá para trazer só um texto, é um texto porque, é um vídeo porque, só o vídeo em si. E
E aí também tem uma questão que nós temos que nos ater enquanto educadores de modo geral, que é as formas que cada um aprende, Carol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dos sinestésicos. A gente cansa de saber dessa Tá. importância e de negligenciar Isso. também. O que que é isso, gente? Normalmente, a gente tem pessoas que aprendem de diferentes maneiras. Então, dentro de uma turma, vamos supor, de quinto ano, tem crianças que aprendem com estilo visual, estilo auditivo, né? E estilo cinestésico, que é na prática. Na sua formação, você tem que diversificar, porque na sua equipe também tem diversas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma memória fotográfica ótima, mas não me pede para lembrar o que eu comi ontem, porque eu não lembro. A Marcela sabe disso, ela fala, eu falei, Marcela, eu já vi esse nome em algum lugar. Sou muito visual, então facilita. Quando tem apoio visual, isso me ajuda. Então, tem pessoas que escutam podcasts e lembram de tudo. Então, é muito importante que a gente se atenha a isso. A música, o som, você pode, por exemplo, ideias, gente. É só para explanar as ideias aqui com vocês. Vocês podem fazer. Quando você faz a formação, você faz um áudio para explicar um resumo. Isso daí já é um mega. Faz um mapa mental. A gente adora, eu sou suspeita, adoro um mapa mental. Tem um mapa mental em tudo, a Marcela sabe disso. Mas é uma forma, e é um mapa mental não precisa só a apresentação, pode ser a parte prática. Colocar realmente, e não como uma forma de saber o que o seu professor sabe ou não. Eu mesmo usei um mapa mental na formação que a gente deu semana passada, pedi para as pessoas encaixarem. É só mudar o roteiro. Então, assim, era a mesma coisa de eu fazer uma pergunta, gente, responda isso 3 vinhos, responda isso 3. Não, eu mudei só para um mapa mental. É só diversificar, não mudou o que você quer fazer. É só trazer um novo olhar para o professor falar assim, eu nunca vi isso. É a mesma coisa, gente, é repaginado, é mudar a forma. Então, não precisa sair e pensar assim, meu Deus, a menina quer que eu faça uma revolução na minha escola. Não, você pode fazer as 3 perguntas, mas elas podem estar encaixadas numa folha bonita, com um desenho bonito, com uma cor chamativa. Tudo isso é importante e que faz com que o professor fique com isso na cabeça. Fala assim, essa formação foi diferente. Agora você tocou uma palavra que eu quero também, pegar o gancho, Carol. Diferente. Ousar e fazer diferente. E vai dar medo, e vai dar frio na barriga, e por muitos momentos você vai falar, quer saber? Deixa eu fazer aquela mesma reunião que eu usei no passado, ou então que a Ana me falou que ela já fez. Ela usou essa dinâmica, ela colocou essa música, acho que pela insegurança e pelo medo de inovar. Mas acredite, quando você inova, mesmo com frio na barriga e com medo de errar, porque a gente falou até que o erro aqui é a oportunidade do acerto. Faça, porque os resultados que você vai ter é muito maior do que você possa imaginar. A amplitude de você realmente aprimorar o outro é incrível. Mas você vai fazer e talvez na hora você não veja de imediato o resultado, mas você vai ver a longo prazo. Talvez você fale assim, caramba, essa reunião eu fiz diferente e tal, mas o pessoal não elogiou. Mas você vai ver que o elogio maior não é o verbal, é a prática do professor quando ele entra na sala e aquilo que você ensinou de alguma forma, ele reproduz. E me arrepia, porque eu já vi isso acontecer. De fazer uma reunião de formação e na hora eu achar que não surtiu o efeito que eu queria. Mas ainda bem, porque não era elogio. O efeito maior de todos é o passar e ouvir a professora usando uma dica que eu ensinei. Gente, isso não tem valor. E quando eles voltam e eles digam assim, olha, e deu certo, hein, Marcele? Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que discutimos, deu certo. Então, não espere pelo elogio, espere pela prática, pela melhoria. Mas faça diferente. Faça, arrisque. E só onde vou te dar a palavra, tá, Carol? Só um minutinho. E lembre-se, aprimore o professor. Não queira ensinar. O professor quer ser aprimorado, assim como vocês. Liderar com sutileza é aprimorar no outro as suas capacidades e habilidades a partir dos conhecimentos que ele já possui. Inclusive, eu sugiro a vocês que esse nome de reunião de formação, HTPC, eu não sei qual é o nome que tem a sua instituição, que tal você não conversar com a equipe e dizer o seguinte, olha, a partir de agora é reunião de formação, é reunião de aprimoramento. Porque eu não estou aqui para ensinar, estamos juntos aqui para aprimoramento. E eles vão gostar muito, vão estranhar e já vão perceber que tem diferença. Então, inclusive, já vou te dar a palavra só um minutinho, Carol. Você que está assistindo até agora, assistiu até o final, quando essa live vai ficar gravada, comenta aqui, aprimoramento. Essa é a palavra, essa é a questão. Até quando você pensar na sua reunião de formação, já é diferente, porque você vai, não vou formar, eu vou aprimorar. A palavra é sua, Carol.
O que eu quero que vocês entendam, que a Marcela e eu falamos, é o seguinte: você vai fazer o seu melhor, mas você não vai esperar que o professor saia de lá e aplique tudo. Eu não espero que vocês saiam daqui e expliquem tudo que eu e a Marcela estamos falando. Não é isso, gente. Não é querer que o outro aplique tudo de uma vez. Conhecimento, ele tem que ser absorvido. Por que a gente faz as lives toda segunda-feira às 18h08? Por que a gente faz a live com as nossas alunas toda terça-feira às 19h30? Por que a gente faz as aulas, né, no YouTube todas as quartas-feiras às 19h30? Porque é um processo. Eu não quero que de uma vez, numa aula só, numa live só, você absorva tudo que eu estou falando. E por isso que tem que continuar. E por isso que cada vez você absorve a repetição que faz a coisa acontecer. Repita quantas vezes for necessário, de formas diferentes, durante o dia. Assim, nossa, isso vai ficar ótimo. Lembra na formação que eu dei aquela sugestão? Você lembra? Faz aqui no planejamento, você puxa. Não espere que seu professor vai absorver tudo. E tá tudo bem, gente. A ideia aqui é realmente pensar que vocês precisam entender que é ser humano. E como ser humano, vai haver uma resistência de como aplicar, do que fazer. E por isso que amanhã a Marcela vai ter uma live aqui, a nossa coordenadora, né, a nossa liderora, a Clícia. A líder diamante. A Clícia, agora a respeito que a Clícia é diamante, entendeu? E vai falar sobre resistência, como que a Clícia pensou e desafiou mesmo essa questão da resistência. Desafiou não no sentido de afrontar, mas de ter coragem para resolver. E resolver de forma segura e organizada. De forma que eu me preparo para receber a resistência. E eu estou pronta para ela. Como eu estou pronta para... Tudo bem se o meu professor não pegar tudo para si nesse momento. Tudo bem se ele conseguir aplicar só uma das estratégias. Se você sair daqui e aplicar uma estratégia que eu e a Marcela demos, eu já estou muito feliz. A Marcela também. Porque a ideia não é que você saia aplicando tudo. Porque nem tudo é palatável para você e é palpável na sua escola. E tá tudo bem. Carol, a gente vai... Eu só vou responder. O pessoal está perguntando se dá tempo de se inscrever. Não mais. As inscrições encerraram, agora às 19h30. Pessoal, prepare-se, o link já está no grupo, a gente vai se encontrar agora no plantão. Tem a lista de espera, você pode deixar para a próxima turma, mas essa, infelizmente, está tudo aí fechadinho já, porque a gente agora se dedica para o grupo, porque não está aberto todo momento, porque elas são acompanhadas no processo. Então, é preciso que tenha um começo e tenha um fim, né, no ciclo. E se ficar contínuo, a gente não consegue acompanhar vocês, e não é essa a ideia. Dito tudo isso, muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Eu acho que o tema de hoje foi poderoso, estratégias poderosas realmente, de fato, para que a reunião de formação ela seja uma reunião de aprimoramento. Porque nada substitui o aprendizado contínuo. E se você assistiu até o final, comenta aqui na gravação aprimoramento. E essa é a nossa palavra-chave dessa noite. Até o próximo encontro. É isso, pessoal. Até segunda-feira que vem. Na verdade, até amanhã, que amanhã tem live aqui também, tá? Um beijo, boa noite.